Mas, voltando aqui então à apresentação, o que a gente vai falar nesse webinar são sobre as soluções de controle de tráfego, né, e gerência de trânsito aí que a DARRA está trazendo para o Brasil. Tá? E quais são... e aí a gente dividiu essa apresentação em 3 partes, ela é razoavelmente rápida, né? A gente vai falar primeiro sobre os problemas que a gente tem especificamente no Brasil, principalmente para quem mora em cidade grande. A gente vai falar quais são as soluções que a gente está trazendo para o mercado e no final a gente vai dar um exemplo aí de alguns benefícios que nós então podemos ter aí com essas soluções. Tá? E a gente focou, então, em 2 grandes pilares aí para a gente. O primeiro é a segurança e o segundo é a eficiência. Né? Em relação à segurança, os 3 maiores problemas aí que a gente tem para resolver, eles vêm desses 3 fatores. Né? A primeira é a quantidade de veículos que a gente tem. Então, a estimativa é que hoje nós tenhamos aí mais de 1 bilhão de veículos no mundo. Então, para quem mora em cidades aí como São Paulo e Rio de Janeiro, sabe que a quantidade de veículos para ser gerenciadas é muito grande. Então, isso traz algumas dificuldades aí para os prefeitos, para os governos, enfim. A outra, acho que talvez o principal problema, né, que a gente tem que resolver é a quantidade de mortos no trânsito todo ano, né? Então, todo ano a gente tem aí no mundo cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas que falecem em acidentes de trânsito. Isso é um número bastante alto. E a economia, né, que não pode ser diferente. Esses acidentes de trânsito, e aí a gente fala em problemas causados em infraestrutura, problemas que às vezes a pessoa ela acaba ficando, ela não morreu, mas ficou paraplégica ou teve algum outro problema mais grave, e aí ela tem que ser bancada, digamos assim, pelo governo, tratamento médico, enfim, todos os problemas relacionados a a questão de trânsito, ele custa aí por ano ao mundo mais de 1 trilhão de dólares. Tá? Então você imagina aí o que daria para fazer com esse dinheiro aí, né? Se não tivéssemos tantos problemas aí relacionados a trânsito. E aí, voltando, a gente tem mais alguns problemas ainda que são causados pelos congestionamentos. Aí, independente do trânsito, independente dos outros fatores, a gente tem um problema específico que é causado pelo congestionamento que nós temos nas grandes cidades. O primeiro é a economia. Então, estima-se que no Brasil a gente perde por ano cerca de 267 bilhões de reais por causa de congestionamento. Porque quando a pessoa está parada no trânsito, ela está tendo, ela não está consumindo, né? Ela não está produzindo, ela não está trabalhando, ela não está se divertindo, ela não está comendo, ela está literalmente perdendo uma parcela aí do seu dia no trânsito, né? O outro problema grave que a gente tem é o meio ambiente, né? Então a gente tem a questão da poluição, de áreas que ficam aí bastante degradadas por causa da invasão dos carros. A gente tem que ficar consertando toda hora o asfalto, principalmente se ele for mal feito. Né? Então a gente tem uma série de problemas aí no meio ambiente mesmo, relacionados à quantidade de congestionamento. E por fim a questão dos motoristas, né? Normalmente quando a pessoa fica muito tempo, durante muitos anos no trânsito e acaba muitas vezes não se acostumando com isso, ela pode ficar mais agressiva, começa a dirigir de forma mais perigosa. Tá? E esses aqui são 3 dos problemas, então, que a gente precisa lidar quando o assunto aí é a questão do trânsito. Tá? E aqui nós temos alguns cases de sucesso em outros países, tá?
que são cases aí de países que já estão tendo sucesso, porque eles já estão implementando esse tipo de solução. Algumas das soluções que nós temos aqui, vocês vão ver que não são exatamente coisas novas, mas que ainda existe um potencial aí a ser explorado. Então, nos Estados Unidos, nos 10 anos em que eles estão utilizando esse tipo de sistema, eles conseguiram diminuir a quantidade de acidentes em mais de 1 milhão em um ano. Né, a quantidade de... Porque é carro que bate, é todo tipo de acidente que está contando aí, né? A quantidade de vidas salvas, né, teve uma diminuição aí de 10 mil pessoas por ano que tem a vida salva de acidentes e até de falecimento, né? E também, obviamente, você acaba gastando menos com esse tipo de problema. A gente também teve caso de sucesso no Japão, e também na Europa. Então, os países mais desenvolvidos, como vocês podem estar vendo aí no slide, eles já utilizam diversos tipos de sistema. O Nelson está perguntando se esses países estão usando Dahua. Nesse exemplo aqui, não necessariamente. Nem tudo que todos os países usam são sistemas da Dahua. Por que isso acontece também? Porque vocês vão ver aqui que a Dahua, além de ter o sistema de software, também tem muita coisa relacionada a hardware. E tanto o hardware quanto o software, eles têm algumas, digamos, peculiaridades em cada locais onde ele vai ser vendido. No Brasil, por exemplo, se a gente for vender o radar da Dahua, a gente primeiro tem que homologar ele no Inmetro. Né? Então, muitas vezes, alguns equipamentos acabam utilizando fabricação local. Né? Você usa a inteligência, por exemplo, das câmeras, que vem da Dahua, em conjunto com o radar que é fabricado no Brasil, ou o integrador ele pode pegar o nosso radar e também homologar no Inmetro, mas cada país tem algumas coisas que são específicas, né? Mas eu diria que é uma mescla. E aqui as soluções a gente dividiu em 4 grandes blocos, né? A primeira é a parte de cidades, né, que seria aí o que eu chamo de tráfego, que você vai ver, tráfego urbano, áreas comerciais, escolas e marginais. Né? E quais são os grandes problemas que a gente possui nesses locais? Primeiro são, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tinha muito esse problema de caminhão passando em área urbana. Então, um caminhão passando por ruas estreitas ou por áreas que são muito movimentadas, ele acaba atrapalhando. Então, uma das coisas que é possível fazer com o nosso software, que a gente pode ajudar a fazer com o nosso sistema de controle, é ajudar na restrição do tráfego de caminhões, né, em determinadas vias. Então, qual que é a ideia? De acordo com o horário, de acordo com a movimentação e tamanho da via, a gente proíbe, ou restringe, pelo menos, a passagem de caminhões por ela. E como é que a gente faz isso? A gente pode gerenciar os veículos que entram e que saem de determinado local. Tanto as nossas câmeras quanto o nosso software, eles possuem alguns algoritmos de inteligência artificial que conseguem determinar se aquele veículo é um carro, uma moto, um caminhão, ou uma van, enfim, ele consegue fazer a classificação do veículo. Então, isso pode ajudar para que automaticamente, caso um veículo, caso um caminhão, por exemplo, entre numa via que ele não poderia estar naquele horário, a central de monitoramento, ou então o departamento de trânsito seja avisado, né, e aí tomadas devidas providências. A mesma coisa é o veículos no horário de pico, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem o rodízio, eu acho que isso tem em várias cidades aqui do país já, e a gente também consegue ajudar a automatizar isso, né? Porque as nossas câmeras e os sistemas conseguem fazer o reconhecimento da placa, então a gente consegue avisar o departamento de trânsito quando algum veículo está trafegando num horário que não é permitido. Estacionamento ilegal, né, eu vou mostrar daqui a pouquinho um vídeo para vocês, para ver o que dá para a gente fazer. E existe uma coisa que no Brasil ainda acho que é pouco explorada, a gente poderia melhorar um pouco, que é a questão da informação do trânsito.
né? Hoje eu sei que o pessoal usa o Waze, né? O Waze acaba dizendo como é que está o trânsito, dá alternativas de caminho, mas se você considerar, por exemplo, que nós temos câmeras espalhadas pela cidade inteira e que essas câmeras são usadas também para o trânsito, mesmo as nossas câmeras podem ser usadas também para ajudar o Waze, por exemplo, né? Mas a ideia aqui é que essas câmeras sejam usadas junto com o sistema que a gente tenha para publicação de informações, que eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é o que eu estava comentando sobre a inteligência que nós temos em algumas câmeras e também nós temos nos nossos gravadores. Aí é uma mescla, tá? Eu estou falando da solução. A solução ela é composta por servidores e por câmeras. Então, existem aí alguns detalhes para cada um desses equipamentos, mas eles conseguem fazer tudo isso que está aparecendo aí nessa imagem para vocês. Tecnicamente, ele usa o que a gente chama de Deep Learning, né, tá até marcado ali. O Deep Learning é um tipo de algoritmo de inteligência artificial que, entre outras coisas, consegue fazer classificação visual. Então, ele consegue, por exemplo, olhar para o logo do veículo e falar qual que é a marca daquele veículo. Se eu tiver um banco de dados de veículo, eu consigo importar isso para o banco de dados do servidor e ele consegue me dar marca, modelo e ano, se eu tiver isso cadastrado no banco de dados. O sistema também ele consegue classificar o veículo por placa, tipo e cor. Isso é muito interessante porque aí você pode, posteriormente, na gravação, fazer busca de veículo pela cor. Eu posso, por exemplo, pegar uma determinada câmera que está monitorando ali uma avenida e, na gravação, pedir para ver apenas os veículos vermelhos, apenas caminhões vermelhos que passaram por aquela avenida em X período, né? O sistema também ele consegue, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um vídeo, mostrando o tráfego, né, e medindo o tamanho do congestionamento. Aqui são os pontos estratégicos onde a gente a gente deve colocar as câmeras marginais nas vias principais, ruas importantes e até mesmo dentro de vilas e ruas mais estreitas. Aqui é o que a gente estava falando sobre a parte de publicação de informações. Então, a gente consegue, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Aí a gente vai ter uma câmera que vai estar monitorando uma determinada via e ele vai poder falar, olha, sei lá, a Avenida Paulista agora está com muito congestionamento, a gente precisa evitar ela. Então, ele recebe essas informações pelas câmeras, e aí através de um servidor, eu consigo publicar isso daí em o que a gente chama de telas guias, né? Vocês já devem ter visto isso em estrada. A gente tem todo um ecossistema para poder mostrar informações, né? Não só das condições de tráfego, mas eu posso usar isso para outras coisas, e a gente tem telas de diversos tamanhos e de diversas resoluções de imagem. Então eu posso mostrar só um texto dizendo que uma via está em obras, ou então que está chovendo na via, mas eu também tenho condições, dependendo da tela, de mostrar um vídeo, de mostrar informações com mais detalhes, e ficar passando aí todas as informações que eu quero para os motoristas. Como eu disse, várias dessas coisas a gente eu sei que o Brasil já usa, mas a gente consegue fazer de uma forma, digamos, otimizada. Tá? Então aqui nós temos também um exemplo de captura de estacionamento proibido, vai ter um exemplo daqui a pouco, mas basicamente eu pego uma câmera móvel, eu demarco uma determinada área, e a câmera, se ela vê que tem algum veículo parado, né? Tipo, tem um veículo parado numa determinada área onde ele não poderia estar parado. A câmera automaticamente dá um zoom nesse veículo e consegue, inclusive, capturar a placa dele. Tá? A câmera faz isso automaticamente. Então, é um sistema bastante eficiente para determinar veículos parados em vias proibidas. Então, vamos ver se a gente consegue ver um videozinho que ele mostra rapidamente sobre isso. Então, ali, como vocês estão vendo, tem um veículo parado, né?
esse zoom que você viu a câmera, não sei se está dando para ver o vídeo direitinho, mas a câmera ela se movimentou e deu um zoom na placa. Isso ela faz de forma automática, né? Então você vai determinar ali qual que é a área, né, que o veículo não pode parar. No caso, essa área que ele marcou de azul aí. E se um veículo parar nessa região por mais de, por exemplo, 60 segundos, né, automaticamente a câmera vai lá e vai dar um zoom, inclusive pegando a placa dele. Então isso você não precisa ter ali um operador o tempo inteiro em todas as câmeras, né? Você imagina a quantidade de câmeras que a gente tem na cidade de São Paulo, por exemplo. Imagina um operador ter que olhar todas as câmeras para ver se tem veículo parado em lugar proibido. É muito difícil. Com essa câmera aí, você consegue fazer isso automaticamente. Aí agora a gente parte para a parte de confluência ou interseção, né? E quais são as dores aí, né, que a gente tem? Algumas delas, né, a propensão à violação, então são lugares normalmente que são difíceis de serem monitorados, normalmente tem um trânsito bastante pesado nessas regiões. E aí o que vai acontecer? Quando você tem um sistema, né, que assim é muito, como é que eu posso dizer? Que você tem muito carro, imagina uma intersecção num horário de pico, né? Você tem muitos veículos ali, ele trava, literalmente ele trava, e aí você tem aquela tendência do pessoal querer sair daquele local de uma maneira não muito, digamos assim, educada, né? O cara vai querer pegar uma pista que ele não poderia, tipo, ele vai querer andar pelo acostamento, ele vai querer andar pela contramão, ele vai embicar na frente do outro, ele vai querer fazer ultrapassagem em faixa onde ele não poderia fazer ultrapassagem, esse tipo de coisa. Para esse tipo de situação, nós temos câmeras que conseguem fazer a detecção do comportamento do veículo. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouquinho aí em vídeo. É uma coisa sensacional. Vocês vão conseguir ver isso daí. Bom, aí tem a questão da falta de informação sobre o fluxo. Tá? A gente vai, que eu já tinha falado antes, né? Você tem aquele sistema aí para mostrar informações de veículos ou a informação de como que está aquela determinada via em tempo real. Obviamente a gente vai ter pessoas paradas por mais tempo naquela via, e a gente também tem um pouco de dificuldade de olhar com detalhes uma determinada região. E isso a gente vai resolver com uma câmera PTZ. Daqui a pouco eu mostro também como é que ela funciona. Então aqui, por exemplo, ele vai mostrar, não é no Brasil, é na China, mas vocês vão perceber aqui que ele consegue mostrar um veículo passando no vermelho, automaticamente. Então você delimita ali qual que é a faixa, a câmera ela consegue ver se o farol está ou não vermelho, e se o carro estiver passando ou parado ali depois da faixa, sendo que o sinal está vermelho, a câmera ela consegue tirar uma foto do veículo e também consegue capturar a placa dele. Outra coisa interessante que a gente tem, então, também, é um sistema para coleta de dados. Tá? Isso não é também exatamente uma novidade, mas é uma coisa que a gente consegue fazer de forma otimizada e automática. Então, as nossas câmeras, elas conseguem determinar a quantidade de veículos que está passando por um determinado ponto,
o próprio sistema, independente de outros produtos. O sistema da Darro consegue fazer isso sozinho. Ele consegue determinar qual que é a velocidade média de uma determinada via. Ele consegue também fazer, esse negócio de ocupação é a porcentagem de tempo que determinada via está ocupada por veículos. Né? Ele consegue fazer todos esses cálculos, o tamanho da fila, o tamanho da fila, quantos quilômetros de congestionamento você tem em determinada rua, determinada avenida, e até a distância de um veículo para o outro. Né? E aí você consegue determinar se eles estão muito próximos ou não. Tá? E aqui a gente tem, então, um exemplo do para que serve isso. Entre outras coisas, as nossas câmeras e os nossos sistemas, eles podem ficar ligados ao controlador semafórico. Então, se a câmera determinar, por exemplo, que uma determinada rua está com uma quantidade muito grande de veículos parados sempre no mesmo horário, ela pode automaticamente fazer com que o controlador de sinal deixe o semáforo mais tempo aberto. É o que acontece aqui. Então, ele está dando até um exemplozinho, né? Ele tem ali uma câmera fazendo a análise do tráfego, é uma câmera específica para análise de tráfego. Ela manda essas informações para um controlador de sinal, né, que está na via, e o controlador, então, ele vai deixar o semáforo mais tempo aberto ou mais tempo fechado. Perceba que ali em cima tem até um centro de controle, que é da onde remotamente o operador pode controlar e acompanhar todo esse processo. Essa daqui é uma câmera com zoom, né, da impressão, não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem aí direito, mas dá a impressão que a câmera está bem do lado dos veículos, né? Nessa distância você consegue perceber que dá até para pegar a placa do carro, mas olha como ele está distante, né? Então a gente consegue usar esse tipo de PTZ para o trânsito também, né? Você consegue ter uma visão geral do local, das vias, e ao mesmo tempo, se houver a necessidade, você pode fechar numa determinada intersecção para pegar detalhes, né? Do jeito que a gente está vendo aí. Aqui a gente tem esse videozinho, depois eu vou deixar o link para vocês. Ele está no YouTube, no canal nosso da Darro, onde ele mostra aí, entre outras coisas, inclusive tentar rodar ele de lá. É um vídeo que mostra, que faz um resumo de todas as funções que a gente tem. Então a gente consegue mostrar aí a questão do farol vermelho, né? O veículo ele vai conseguir fazer a mesma coisa que a gente viu na outra câmera, em uma outra rua, né? Mas ele consegue determinar automaticamente se o veículo passou ou não no farol vermelho. Ele consegue medir a velocidade do veículo e mesmo que o veículo passe bem rápido por ele, ele vai conseguir te dar em tempo real qual que é a velocidade com a qual ele está passando ali. Então, o veículo passou ali a 120 km por hora numa via de 90, você já vai ter o alerta ali em tempo real na central de monitoramento de que um veículo passou acima da velocidade, inclusive mostrando a placa do veículo. Aí ele está mostrando de novo aquela questão da violação, né? É o mesmo vídeo, né? Inclusive, que eu mostrei anteriormente, falando sobre os veículos parados em locais proibidos, né? Isso pode ser usado aí, como o locutor falou, né, em locais como na frente da escola, na frente do aeroporto, esse tipo de coisa. A busca do veículo também, como a gente tinha falado anteriormente, né, você pode buscar o veículo através da cor, da placa e até da marca dele, né? Então você consegue filtrar isso de uma forma muito mais eficiente do que ficar olhando todos os veículos que foram gravados aí pelas câmeras de segurança em determinado local. Não importa aí se eu peguei o veículo de frente ou de costa, né? Ele consegue pegar das duas maneiras. Isso daí, então, é o exemplo que eu estava falando aqui no final, né? Ele consegue determinar, então, quantos carros estão parados no trânsito, qual que é o tamanho
da fila, qual que é o tamanho do congestionamento que eu tenho em determinada via. E ele consegue fazer duas coisas quando ele consegue determinar essas coisas. Uma é mandar um alerta para a central de monitoramento, e a outra, caso haja integração do sistema da DARRA com o controle semafórico, ele consegue também fazer com que o farol fique mais tempo aberto ou mais tempo fechado. Tá? Então, isso aí são alguns dos exemplos aí de coisas que a gente consegue fazer com os nossos sistemas inteligentes. O nosso penúltimo pilar aí seria a parte de estradas, e aí a gente tem algumas novidades bem legais. Eu acho que as principais dores aí para a estrada são a alta velocidade dos veículos, isso é um clássico, e a outra coisa são problemas de trânsito, principalmente quando eu tenho aclives, quando eu tenho intersecções e coisas do tipo. Tá, e quais são as ideias para a gente fazer, para a gente resolver esses problemas, né? Bom, alta velocidade, basicamente a gente capturar a placa do veículo e mandar para o departamento de trânsito. E no problema de fluxo, né, em aclive, em ladeira, em intersecções e coisas do tipo, a gente pode fazer, então, uma restrição dos veículos e dar alternativas para que eles saiam daquela via nos horários de pico. Aqui, esses produtos, eles são mais voltados para a instalação em checkpoint. Checkpoint não é em poste, né? Quando a gente coloca isso em cima da via, propriamente dita. Quando tem um pórtico, né, que a gente chama. Ele pode ser instalado em poste? Ele pode, mas a gente recomenda para pórtico ou semipórtico. Então, você pode usar a câmera em conjunto com radares, com iluminação IR. Esse IR ele pode ser um IR que fica ligado direto, ou pode ser um strobe. Qual que é a vantagem do strobe? Ele fica piscando numa alta velocidade, e essa, digamos assim, essa piscada que ele dá vai ser tipo na mesma frequência, né, vai ser casada com a frequência do shutter da câmera. E aí ele consegue, então, pegar a placa do veículo, mesmo à noite, em alta velocidade. E eu posso colocar os nossos sistemas para trabalhar aí com outros equipamentos, né? Você pode trabalhar com radar para captar aí a velocidade, que esteja medindo de fato a velocidade de um veículo em alta, vindo aí pela via. Eu posso, enfim, isso tudo eu posso integrar no nosso sistema. E aqui é uma coisa muito interessante, nós temos um servidor específico para a detecção de comportamento de trânsito. Então, a gente tem, por exemplo, a detecção de pedestre na via, como a gente está vendo aí no vídeo que está piscando, tá vendo? Isso é uma inteligência que está no servidor, e ele vai conseguir, então, determinar automaticamente que existe um pedestre na via. E quando isso acontece, então, ele pode abrir uma pop-up na central de monitoramento e avisar que tem alguém trafegando ali pela via. Da mesma forma, a gente tem a inteligência de detecção de incêndio. Então, ali ó, o cara está colocando fogo dentro do túnel, e aí quando isso acontece, a telinha começa a piscar, vermelho ali, tá vendo? E aí a central de monitoramento, então, vai receber um aviso de que está tendo um evento ali, que está tendo um incêndio, que está tendo fumaça. Aí, obviamente, a câmera não vai te dizer se aquilo foi criminoso, se foi um acidente. O fato é que a central de monitoramento vai estar recebendo a informação de que houve um incêndio ali naquele determinado local. Outra coisa também que é super interessante, que o pessoal pede muito, é a detecção de estacionamento, isso em rodovia, né, que aí é até um pouco mais complicado aí, mas dá para fazer. Então ali tem um veículo que parou no acostamento. E isso é legal, principalmente porque em rodovia, quando um carro quebra, por exemplo, e aí o cara para no acostamento, ele normalmente, se não tem uma câmera monitorando ele tem que andar até chegar numa call box, torcer para que essa call box esteja funcionando, ou então ele tem que ter sinal no celular, no 3G, no 4G, e ligar para a concessionária ajudar ele. Né? Isso à noite, principalmente, pode ser uma coisa meio tensa. Quando eu tenho câmera que detecta isso automaticamente, a resposta da concessionária é muito mais rápida, né?
O veículo para, imediatamente ela é avisada lá na central de monitoramento, e aí já pode despachar alguém para ajudar o usuário da via. E a outra coisa também que a gente tem automaticamente aí é um objeto abandonado na pista. Então o carro passou, jogou ali não dá para ver direito, mas jogou um objeto ali, e o próprio sistema ele vai identificar então, ó, que tem ele pintou de vermelhinho ali, e ele vai então abrir uma pop-up na central de monitoramento, avisando então que tem um objeto ali na pista. Né? Normalmente o objeto jogado na pista, principalmente se for um objeto um pouco maior, ele pode causar um acidente aí para o motorista que está vindo atrás. Né? Então é importante aí que o pessoal da concessionária consiga ver, consiga identificar ali que tem um objeto deixado. Tá? E aí, para terminar, a central de monitoramento, né? A central de monitoramento aí é uma questão muito relacionada a software, tá? Também, mas é muito relacionado a software. Normalmente a gente, para fazer isso que eu vou falar agora para vocês, a gente precisa que o sistema seja da Darro, que seja utilizado o sistema nosso. Então a primeira coisa é, qual que é a grande dor? Então você tem o pessoal que trabalha com a parte de iluminação, o pessoal que trabalha com a parte de controle semafórico, você tem o pessoal que trabalha com manutenção da via, enfim, você tem várias fontes de informações de várias empresas diferentes. Qual que é a ideia? É fazer um sistema integrado com tudo isso. Né? Então, a nossa solução é uma plataforma onde eu consiga receber todas essas informações no mesmo lugar. A mesma coisa vale para dispositivo, né? Eu tenho câmera, eu tenho radar, eu tenho um monte de coisa nas vias. Então, na minha central de monitoramento, eu vou ter tudo isso junto. Né? E aí eu posso verificar o status e o funcionamento de todos esses dispositivos de uma vez só. Eu vou ficar sabendo se eles estão funcionando, se eles estão fora do ar, se eles estão apresentando problema e por aí vai. E aí também tem a questão a impossibilidade de visualizar toda a estrada em tempo real. A estrada é muito grande, né? Então como é que eu vou ter uma central de monitoramento onde eu possa ver tudo ao mesmo tempo? Então aí, só para dar um pequeno exemplo, eu estou mostrando, então, qual que é a arquitetura do sistema. Né? Eu não vou falar, obviamente, sobre tudo que tem aí, mas só para vocês entenderem qual que é o conceito. Né? A gente tem, lá embaixo, ele está falando do que a gente chama de sensor. Ele chama tudo ali de sensor. Então, são as câmeras que coletam informação, são as câmeras de segurança, são radares, são equipamentos de GPS, tudo isso é um sensor. E todas essas informações são coletadas e enviadas para a nuvem. E lá na nuvem, então, elas são processadas, né? Isso tudo é plataforma aberta, ele fala Telecloud SDK, né? Para mostrar que tudo que está na nuvem ali é aberta, pode ser integrado por outros sistemas e integrar outros sistemas, se for o caso. Tá? E lá em cima, então, a gente tem o resultado disso, que é basicamente como que toda essa informação que chega no que a gente chama de Big Data, que é um Big Data, na verdade mesmo, né, é tratado lá para o cliente. Então, ele vai receber todas as informações numa mesma plataforma. Tá? O resumo de toda essa arquitetura é essa. Coisas para exemplificar o que a gente falou anteriormente. Né? Então, consulta de dados. Como eu falei lá no começo, né, eu posso fazer busca dos veículos que passaram através de placa do carro, posso ver sobre a marca, posso procurar determinado tipo de veículo que passou pela via, assim como eu também posso fazer consulta filtrando apenas por violação. Então eu posso falar assim, bom, eu quero saber quero pegar as violações de hoje somente de carros que passaram no farol vermelho. E aí ele me traz aquilo de uma forma bastante simples para mim. Depois eu posso fazer uma auditoria, né? Para provar aquilo que a câmera me trouxe. Então, por exemplo, o veículo que está ali, ele estava passando num farol vermelho. Está em chinês ali, porque esse é um exemplo real, lá da China, mas só para vocês entenderem. Quando eu entro no modo auditoria, eu coloco, por exemplo, a placa do veículo e ele me traz as informações do veículo, qual que é a placa, o que ele estava fazendo e qual que é o detalhe da violação, inclusive com as fotos para provar aquele evento.
né? Então eu tenho essa auditoria. Então isso ele fica guardado no storage, e se o motorista depois ele quiser ter acesso a essas informações, ele pode. Isso é uma outra coisa que eu acho que é bastante interessante, que são as estatísticas que o equipamento, que o sistema me traz. Então eu tenho as estatísticas de tráfego por data e por via. Então eu tenho tudo isso de uma forma muito simples e gráfica para mim, nesse sistema da Darrow. O mapa, uma coisa bastante interessante em relação à data, ao mapa, é que se eu tenho muitas câmeras na minha cidade ou no estado, enfim, eu posso ver todas essas informações na mesma plataforma. Então eu posso até traçar um mapa por onde um determinado veículo passou. Tá? E aqui é só para a gente mostrar um pouco, é um exemplo, de novo, está em chinês, mas é porque é um exemplo real de um case lá na China, que isso já é usado, né? Lembra que eu falei para vocês que uma das dores aí do sistema de uma central de monitoramento é eu não conseguir ver todas as vias ao mesmo tempo, né? Já com o sistema aqui da Darrow, eu tenho um módulo, aí é só na nuvem, tá? Isso não é um VMS, tem que ser um sistema de nuvem da Darrow. Eu tenho um módulo de... uma espécie de realidade aumentada, onde eu coloco ali uma câmera panorâmica, pode ser de 180 ou 360 graus, e dentro da câmera eu ponho as outras câmeras. Né? Então eu estou tendo monitoramento de tudo o tempo inteiro, mas se eu quiser pegar um pedaço dessa imagem, onde eu tenho uma câmera zoom ou alguma coisa assim, e quiser ver no detalhe, eu consigo ver o detalhe dentro da própria imagem. Então eu continuo tendo meu monitoramento, a minha gravação, mas eu posso abrir outras telas para ver outros detalhes de outras vias, né? Ou de uma das vias que eu esteja monitorando ali. É só uma questão aí de eu estar posicionando corretamente essas câmeras. E essas câmeras pode ser tudo, pode ser uma PTZ, pode ser câmera fixa, pode ser câmera para identificação de placa, enfim. Eu posso colocar tudo junto na mesma tela. Imagina que coisa maravilhosa que é isso daí, por exemplo, numa central de monitoramento com visual, né? Então eu tenho um sistema muito mais fácil para o operador, é muito mais intuitivo de se trabalhar, né? Então aí ele está dando outro exemplo. E aí eu posso criar vários mapas com essa realidade aumentada e eu vou colocando aí os dispositivos dentro da imagem. Sensacional, né? E aí tem um exemplo de um centro de comando, que é esse aí lá na China, que eu estava mostrando anteriormente. Bom, e quais são os benefícios, então, que o sistema traz, né? Lá em Hangzhou, a terra da Darrow, a gente tem 2 milhões e 500 mil veículos, tem uma população de 9 milhões de pessoas, e depois da implantação desse sistema inteligente da Darrow, lá sim tudo é Darrow, né? Do começo ao fim, as câmeras, os radares e os servidores e o software de monitoramento, tudo Darrow, né? Como o sistema é aberto, ele pode sim, se for o caso, receber imagem de câmeras de outras marcas, principalmente se for compatível com o protocolo UNVIF, mas lá em Hangzhou é um case Darrow, tá? E desde que esse sistema foi implementado, a gente teve uma diminuição de 17% no trânsito da cidade. A gente conseguiu, então, com todas essas informações, otimizar aí o trânsito de Hangzhou. A violação de trânsito diminuiu em 43% e eu diminui em 24% a quantidade de acidentes. Então, por aí você percebe que o quanto que isso traz de retorno, né? Não só o retorno financeiro, mas o retorno também de uma melhor qualidade de vida para a população, de um melhor trânsito e tudo mais, né? E, obviamente, aqui o mais importante, que são os benefícios sociais, né? Que eu acabei de falar. Então, a gente diminui bastante o congestionamento, então as pessoas conseguem chegar mais cedo em casa, ou então conseguem chegar onde ela precisa chegar sem precisar ficar tanto tempo no trânsito. Os métodos para aumentar a segurança e controlar o tráfego, eles são técnicos, eles são
eles são sistemas automatizados, então eles fazem a coisa mais rápida, sem precisar de tanta intervenção humana, então você consegue fazer com que a sua força policial seja usada para outras coisas, né, principalmente aqui no Brasil. Então, em vez de eu ter um monte de guarda de trânsito, eu poderia fazer isso com câmera, e esses guardas, então, por exemplo, estarem ajudando outras pessoas com dificuldades. E, obviamente, a cidade fica mais bonita, mais organizada, tem um aspecto de cidade com mais recursos, e isso acaba atraindo mais investimentos por causa da infraestrutura e ajuda o turismo, aquela coisa toda. Tá? E, basicamente, então, é isso, pessoal, que eu tinha para mostrar nessa apresentação. Deixa eu ver se vocês estão fazendo perguntas. O nosso amigo Ricardo, ele já está aí, né, respondendo vocês. A gente vai deixar essa apresentação no YouTube, a gente vai dar um tapa nela e deixar. Tá? A gente vai estar disponibilizando o vídeo dessa apresentação no YouTube. Vocês vão receber também um certificado aí de participação dessa apresentação. E aí vocês vão receber, além do certificado de participação, vocês vão receber também mais tarde um link aí para quem quiser dar uma olhada. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, caso vocês depois queiram tirar dúvidas aí sobre esse assunto. A gente até estourou um pouco o tempo. Tá bom? É isso aí, galera. Agradeço muitíssimo aí por vocês estarem participando aí, né, nesse momento de quarentena. O tempo de vocês para a gente é muito precioso, a gente sabe disso. E fica aí o nosso convite, então, para depois vocês derem uma olhada lá no nosso canal. Se tiverem dúvidas aí, pode me escrever. Eu que agradeço aí, Pablo e Nino, tá sempre aí com a gente também, acompanhando os nossos webinars. E é isso aí. Aí vai ter mais aí daqui para frente. Espero encontrar vocês lá. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês e até a próxima.